O que nós precisamos entender é o seguinte, que nós às vezes apoiamos a nossa vida em um pilar e esquecemos de todos os outros. O que vai mudar a nossa vida não é tão somente oração, é oração mais atitude, é oração, ação mediante aquilo que Deus quer que você faça. Tiago capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Volta a palavra um pouquinho, vamos lá para o Pentateuco, para o Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Senhor, essa é a tua palavra, usa como lhe apraz. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta em Tiago capítulo 1, versículo 22, fica à vontade. Esse texto precisa ser inculcado na gente. Por quê? Porque somos tendenciosos a nos transformar em ouvintes e talvez eruditos na transmissão daquilo que aprendemos, mas temos dificuldade de praticar aquilo que falamos e aprendemos. Então, por isso que nós queremos sintetizar esse praticar. O que estava acontecendo aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 15? O povo de Deus, acabaram de acontecer ali as pestes, acabaram de acontecer, Deus mandou as pestes para ali, Ramsés, libertar o povo de Deus, e logo o povo de Deus parte a caminho ao deserto. E logo, quando eles estão no caminho do deserto, eles vão para um lugar chamado Pi-Eirote. O que era Pi-Eirote? Era uma prainha que não tinha caminho nem para cá, nem caminho para cá. Eles só tinham como atravessar o Mar Vermelho. E logo, Moisés, ele já tinha palestrado, ele já tinha ministrado, ele já tinha falado, sintetizado, que Deus ia ajudá-los. E quando Moisés está de frente ao mar, ele clama ao Senhor. E o Senhor fala a Moisés: Moisés, por que tu me clamas? Por que você está orando? Por que você está falando, balangando? Diga ao povo de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que avance. Diga ao povo de Israel que transpasse esse mar. E aí Moisés manda o povo atravessar, e o povo atravessa o mar, e eu quero trabalhar dentro disso aqui. O Evangelho não é meramente um conto de fadas, não é uma utopia, não é uma anedota. Na verdade, o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova para aquele que a pratica. Mas o Evangelho, ele pode se transformar num conto para aquele que é um leitor que não tem a intenção de praticá-lo. O Evangelho pode se transformar em uma novela, um filme, uma série, para aquele que não quer praticar, mas para aquele que decidiu praticar, ele viverá milagres, ele viverá maravilhas, ele viverá coisas extraordinárias com o Senhor. E aqui, quando o povo de Deus estava ali de frente ao mar, e pensa comigo, vamos refletir a respeito do que estava acontecendo. O povo já estava cativo há muitos anos. O povo já tinha orado muito. E agora eles têm que agir. E nesse ato, nessa atitude que eles precisavam colocar em prática, eles começam a clamar.
É igual quando você sabe que você não vai tomar essa decisão agora, você fala assim: eu estou orando. É quando você sabe que não vai tomar aquela decisão e você fala: estou pensando. Eu quero te dizer que a decisão não tomada já é uma decisão tomada. Por mais que ainda você não externou em palavras, você já tomou a sua decisão no interior. Porque todos os dias nós sabemos que temos que dar um sim e dar um não para alguma coisa. E praticar o Evangelho não é tão somente ter uma vida devota aos pilares elementares de uma fé cristã, que são a oração, a leitura bíblica, o jejum e a adoração. Os 4 pilares de uma vida cristã bem estabelecida tem que conter jejum, tem que conter leitura bíblica, tem que conter adoração e tem que conter oração. Mas só que não é só isso. Eu preciso ter atitudes. Eu preciso trazer do plano espiritual para o plano físico o que eu preciso executar. Então não adianta eu orar para Deus consertar o meu casamento se eu não quiser ser o marido bíblico. Não adianta eu orar para ter uma vida profissional bacana se eu não tenho habilidade nem vontade de adquirir habilidade no meu trabalho. Eu não vou prosperar. Porque a Bíblia ela diz que a mão diligente prosperará, mas a mão negligente empobrecerá. Não adianta eu orar para que meus filhos sejam abençoados, sendo que eu não gasto tempo para com que eles se tornem com aquilo que eu acredito que é ser abençoado. O conhecimento ele não é por osmose. Na verdade, a psicologia já vai dizer que filho não responde a vozes, filhos respondem a comportamento. O seu comportamento os teus filhos vão imitar. Quer queira, quer não. Então, na verdade, praticar o Evangelho não é apenas ouvir o Evangelho. Quantas pessoas estão aí ouvindo Cláudio Duarte? Quantas pessoas estão aí ouvindo os maiores pastores do Brasil e a vida continua a mesma? A grande parte dos meus clientes que são Umbanda e Candomblé, o pastor que eles mais postam é Cláudio Duarte. Grande parte dos meus clientes que têm uma vida totalmente contrária à palavra, que eu convivo dentro das casas, que eu vou e venho, o que eu quero falar com você? Grande parte das pessoas, eles são ouvintes, mas eles decidiram não praticar, e quando eu decido não praticar, eu não posso exigir que Deus faça aquilo que Ele pode fazer na minha vida, porque Ele fica de mãos atadas, no sentido que Ele fica de mãos atadas, porque você não está disposto mais a andar no próximo degrau, a subir o próximo nível. Então o que eu quero gerar no nosso coração? Falar de Deus e ouvir de Deus não quer dizer que eu pratico o Evangelho. Falar de Deus não é me alienar e repreender, está amarrado, está repreendido e ser uma pessoa que totalmente tem uma vestimenta evangélica, tem uma fala evangélica. Não, isso não é nada de evangelho. Até porque tem uma história do missionário Ronaldo Lidório. Se não for o missionário Lidório, é um outro, que é uma história que eu ouvi, que diz que um deles foi para a Amazônia. Aí foi para a Amazônia lá nos ribeirinhos e começou a pregoar o Evangelho, E aí ele se deparou com um rapaz chamado João. E o João começou a apresentar a ele toda a circunvizinhança ali dos ribeirinhos e as ocas dos índios e os trabalhos. E ali ele apresentava: olha, o missionário chegou, olha, o pastor chegou, olha, o missionário chegou. E quando, no momento de introspecção desse missionário, ele falou assim: eu nunca fui missionário, quem é missionário é esse homem. Então o que eu quero gerar no nosso entendimento? Ouvir a palavra, falar da palavra, não quer dizer que somos praticantes da palavra.
O praticante da palavra, ele se gasta e se deixa gastar pelo Evangelho. E o que isso traz consigo? Traz consigo talvez algumas marcas, traz consigo talvez alguns dessabores, traz consigo talvez algumas barreiras, mas só que é necessário ser praticante, porque eu não posso me enganar. E quando eu me engano, eu estou atrasando o processo de Deus na minha vida. Então, primeira coisa que o Evangelho ele faz com a gente é colocar uma lente para que observemos o que de fato somos, para que sejamos transformados pela boa notícia. Então, se eu não me tornar um praticante, eu vou estar enganando a mim mesmo, achando que eu sou aquilo que eu nunca fui e nunca serei. Porque uma vez que eu decido não praticar, fica muito mais difícil se tornar aquilo que eu almejo. Então, na verdade, o que eu quero gerar? Seja cumpridores da palavra, não tão somente ouvintes, para não enganar você mesmo. Na verdade, o Evangelho não foi dado apenas para ser ouvido, ele foi dado para ser praticado. Mas eu sei que é desafiador, ser crente não é fácil. Como se diz aquele meme, o cara para de beber, o cara para de fumar, o cara para com tudo e ele corre o risco ainda de não ir, o meme do senhorzinho. Por quê? Porque na verdade todos os dias somos levados a um sistema que é para matar o nosso eu, para glorificar o Senhor. Mas o matar o seu eu não é viver uma vida medíocre ou miserável. Matar o seu eu é para que você a cada dia se torne uma pessoa parecida com aquilo que Jesus gostaria que você fosse. Matar o seu eu não é viver uma vida miserável. Matar o seu eu não é cada dia se colocar num patamar de mediocridade ou de descrédito. Matar o seu eu é cada dia não se parecer com aquilo que o sistema quer que você se pareça. Matar o seu eu é se parecer com Jesus. Ou certa feita a pessoa me perguntou: como é que está a sua semana? Me mandou mensagem. Eu falei: tem dia que dá vontade de comprar um revólver, tem dia que dá vontade de comprar uma faca, tem dia que dá vontade de sair na internet, xingar 1 milhão, mas só que eu não vivo mediante aquilo que eu quero fazer, eu vivo mediante o que a Bíblia me manda fazer. Porque os meus sentimentos são igual de qualquer um. Quem que gosta de ser xingado? Levanta a mão. Quem que gosta de ser passado para trás? Levanta a mão. Quem que gosta de ser ludibriado, humilhado? Ninguém. Mas todas as vezes que acontecem essas coisas, nós temos uma oportunidade de pôr para fora aquilo que nós acreditamos que é o correto, que é ser parecido com Jesus. Porque todas as vezes que eu coloco para fora aquilo que Jesus não valoriza, ou aquilo que Jesus não se agrada, eu me torno tão somente um ouvinte e não um praticante. E há agora um desafio: ouvinte, praticante. O que serei? O que estou sendo? Ouvinte ou praticante? O Evangelho não veio para apenas ser ouvido. Existe uma diferença entre conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. É possível conhecer muitos versículos e continuar vivendo da maneira contrária à palavra. Quando o Evangelho ele chega, ele promove uma mudança. É como se fosse um impacto, que promove um impulso, e esse impulso ele transforma todo o seu interior, que você não vê mais como ser a pessoa que você era, porque você quer ser uma pessoa diferente. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura eu sou. E agora, dentro dessa constante, eu preciso agora mudar a minha linguagem, mudar a minha forma de falar, mudar a minha forma de enxergar a vida. Porque agora existe uma lente, e essa lente é o Senhor, essa lente é o Espírito Santo. Porque senão nós estamos perdendo o nosso tempo. É possível ouvir muitos sermões e não mudar minha atitude. Eu disse aqui há 4 cultos atrás que eu fui criado dentro de um sistema bem fervoroso de ir para círculo de oração.
e aquelas irmãs do coque, minha avó era do coque, as amigas da minha avó eram do coque, e aquele negócio de ir para a igreja 2 horas da tarde e voltar da igreja com a roupa molhada, cheia de suor, de tanto que orou, mas só que vivia, talvez, uma vida muito humilde, uma vida muito simples, uma vida muito dificultosa, e eu não conseguia enxergar Jesus dentro desse lugar. Por quê? Se Deus é bom, por que essa pobreza? Se Deus é bom, por que tudo isso? Porque na verdade, às vezes, nós nos acostumamos com facetas do Evangelho. Nós nos acostumamos com pedaços do Evangelho. É igual um celular. Empresta seu celular. Esse celular, ele deve ter mais ou menos uns 100 aplicativos, umas 50, 60 funções, eu não sei, estou chutando. Mas grande parte de nós usa aí a metade. Usa 70%, 30%, 40%. É a mesma coisa quando nós não conhecemos o Evangelho de Cristo, nós usamos partes do Evangelho. Então eu fico muito assíduo dentro da engrenagem eclesiástica, motora, evangelística, e esqueço de que isso é um pacote que eu tenho que levar para dentro da minha casa. Então eu conheço alguns versículos, eu conheço muitas músicas. Se cantar uma música você canta, se citar um versículo você sabe o endereço ou já ouviu falar, mas só que às vezes fica difícil praticar, porque nós temos uma autossabotagem que nos impede de viver o melhor de Deus, que é não praticar o Evangelho como deveríamos praticar. É possível saber de Deus e continuar a fazer o que queremos. O verdadeiro Evangelho não produz apenas ouvinte, produz praticante. Sede praticante. E eu quero agora contextualizar o texto. Êxodo 14. Por que me clamas? Diga ao povo que marche. Eu sou taxativo de dizer que a oração não vai mudar a sua vida financeira. Eu sou taxativo em dizer que a oração não vai mudar o seu casamento. Eu sou taxativo em dizer que a oração não vai mudar a sua vida intelectual. A oração não vai encher essa igreja. O que nós precisamos entender é o seguinte, que nós às vezes apoiamos a nossa vida em um pilar e esquecemos de todos os outros. O que vai mudar a nossa vida não é tão somente oração, é oração mais atitude, é oração. Ação mediante aquilo que Deus quer que você faça. Então, o primeiro princípio que eu quero trabalhar, para que possamos ratificar isso, que nós precisamos mudar a nossa visão, a nossa mente. Como é que está a nossa vida sentimental? Como é que está a nossa vida conjugal? Como é que está a nossa vida financeira? Como é que está a nossa vida profissional? Como é que está a nossa vida intelectual? Porque tudo isso precisa dar culto ao Senhor. Quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo isso para a honra e glória do Senhor. Quando Deus ele fala com Moisés, porque ora, marcha. O que eu quero te impulsionar essa noite? Se você quer mudar de vida, mude o seu interior. Se você quer mudar de vida, mude a sua mente. Se você quer mudar de vida, mude o seu sistema de casa. Primeira coisa que você tem que fazer, tire da sua casa aquilo que não glorifica o Senhor e comece a exaltar ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Conceito de excelência não é ter tudo o que você sempre quis, é fazer o melhor com o que você tem nas suas mãos. Excelente não é
tudo pronto. Excelente é fazer o melhor com o que você tem nas mãos. Certa feita em 1994, 95, 96, antes dos anos 2000, quem que ganhou a redação como a melhor redação de Ribeirão das Neves foi um garoto de alguma escola aqui, que a minha professora diz, ele tinha que fazer uma redação. Sabe o que foi a redação? Como é sua casa? A minha casa é, de dia a minha cozinha é cozinha e de noite a minha cozinha é quarto. E de noite também ela vira sala. O que eu quero gerar no nosso coração? Conceito de excelência. Praticar a palavra não é ter tudo aquilo que você sempre sonhou, é fazer tudo aquilo fazer o melhor com o que você tem, com os recursos que você tem, fazer o melhor com os recursos que você tem nas suas mãos. Isso é conceito de excelência, isso é praticar o Evangelho. Quando estiver trabalhando, Colossenses capítulo 3, versículo 23, trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Então a sua casa precisa ser a mais limpa, o seu lote precisa ser o mais limpo, a sua roupa precisa ser a mais limpa, a sua vida precisa ser irrepreensível diante do Senhor. Você precisa fazer, pastor, mas está difícil. Não ficará mais fácil deixando de fazer. Não ficará mais fácil. O que eu quero atrair a sua atenção? Se nós ficarmos procrastinando, por que não mudar o nosso interior? Por que não mudar a nossa mente? Por que eu não estou fazendo? Estamos na era da desculpa. Eu não fiz faculdade por causa disso ou disso, eu não fiz isso por causa disso. Eu entendo que existem circunstâncias emergenciais, mas entenda bem, se você decidir fazer com os recursos que você tem na mão, nada irá te paralisar. Mas só que somos autossabotadores. Achamos que não podemos, que não devemos, que não conseguimos. Então eu preciso mudar a minha mente. Quando o povo precisava parar de clamar e começar a marchar, eles precisaram de virar uma chave dentro de si. Então essa chave precisa ser mudada. O que você tem mais sido afligido? Estamos na era da ansiedade, estamos na era da opressão, estamos na era da depressão, estamos na era das doenças psicossomáticas, porque eu estou comparando a minha vida, ou talvez eu não tenho tudo aquilo que eu acharia que eu deveria ter, ou talvez eu estou adoecendo por uma coisa que Deus não falou que me daria. Na verdade, o que eu quero gerar no seu coração? Um marchar é decidir viver uma vida melhor no Senhor. Quando eu estava falando naquele contexto das irmãs orando, eu nunca vi pessoas tão fervorosas como aquelas mulheres. Mas por que falta dinheiro? Por que falta isso? Por que isso, aquilo? O que eu quero gerar no seu coração? O reino de Deus, ele veio para transformar todas as camadas da nossa vida. É uma vida abundante que o Senhor tem para nós. Mas quando nós decidimos a ficar no campo espiritual, o físico não muda. Então eu quero te convocar a ser o melhor profissional na sua área. Eu quero te convocar a ser o melhor pai, a melhor mãe. Eu quero te convocar a ser o melhor cristão da sua rua. Não é uma competitividade, é uma competição contra você mesmo. Eu quero me vencer, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero romper, eu quero avançar. Porque entenda bem, meu irmão, a sua prosperidade vai encharcar as pessoas que estão em volta. Existe uma história lá na América, que um homem, ele tinha o melhor milho daquele lugar. Ele tinha o melhor milho. E aí o milho, os polos do milho, batia o vento e ia. E aquele milho, por ser o melhor milho daquele lugar, fez com que aquelas fazendas circunvizinhas se transformassem nas melhores fazendas de milho da América. E o cara perguntou para ele: você não cobra nada de ninguém por ser o beneficiador de todos? Ele falou: quando todos são bons,
quando todos têm recursos suficientes, quando todos crescem, o nome do Senhor é exaltado. Então a competição não é contra o vizinho, contra a igreja, do irmão fulano de tal. A competição, porque eu não estou sendo melhor do que eu fui anteriormente. Eu estou vivendo um momento desafiador na minha vida profissional e na minha vida ministerial. E eu decidi ser melhor do que eu fui todos os dias. Porque a única forma de eu matar as minhas mágoas e as minhas dores é tendo sucesso nos lugares que eu quero ter sucesso. E como que você faz isso? Lambendo ferida? Como que você faz isso? Maldizendo? Lamentando? Não, marchando. Então eu comprei mais ferramentas e melhores. Então eu fechei mais contratos e melhores. Então estou trabalhando 2, 3 horas a mais. Estou jejuando como nunca jejuei. Estou orando como nunca orei. Porque na verdade não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. E o que eu quero te impulsionar? A vida é muito curta para viver uma vida medíocre. A vida é muito curta para viver um casamento meia boca. A vida é muito curta para viver um casamento de qualquer jeito. Então nós precisamos viver o melhor. Mas isso precisa virar aqui. Às vezes acontecem coisas catastróficas para você acordar. Porque outrora você estava entorpecido. Outrora você estava o quê? Ofuscado. A sua visão estava turva. Eu estava lembrando de uma palavra do pastor J.B. Carvalho, que cantaram uma música na igreja dele, Quebra-me de Novo. Ele falou: não, eu não quero mais ser quebrado. Eu estou cansado de ser quebrado. Eu quero viver o novo do Senhor. E eu também, eu quero viver o novo. Eu não quero mais ser quebrado. Estou cansado de ser humilhado. Eu quero algo novo. E esse algo novo, ele não vem por osmose. Então a Bíblia ela fala que o espírito forte levanta o corpo. Então a oração ela é uma ótima ferramenta, mas a ação que faz o serviço devido. Porque somos corpo, alma e espírito. O corpo é levantado pelo espírito e a alma tratada governa a vida. O que eu quero gerar no seu coração? Não basta tão somente entender o evangelho, é praticar o mesmo. O primeiro princípio que nós temos que seguir é o verdadeiro evangelho nos faz ouvir a nossa própria vida. Como vai você? O que se passa na sua vida? Daqui 10 anos você quer estar do mesmo jeito? Você já está preparando para pegar os remédios de pressão? Você já está preparando para isso? Ou você quer cuidar da sua saúde? Como vai você? O seu problema é você mesmo. Porque às vezes você compara a sua vida e deixa de viver o melhor de Deus. Então lute contra o seu eu. Entenda bem, o evangelho começa confrontando a nossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero gerar no seu coração de modo conciso, de modo certo. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo, e a prática de ouvir a palavra de Cristo faz com que você colha frutos da fé. A fé é a certeza das coisas que se acreditam e a convicção daquilo que não se vê. Eu não preciso ver para quê, eu preciso tão somente crer, mas eu preciso praticar, eu preciso acreditar. Então o que eu posso fazer para mudar a minha vida hoje? Qual que é o seu problema? É financeiro? Administre melhor, trabalhe mais. Ah, mas eu já estou assim. Não, rema,
aprenda a remir o seu tempo. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu intelecto, Deus nos deu habilidades. Então eu não pare de chorar e comece a viver. Limpe a sua casa, limpe o seu guarda-roupa, ande bem, ande feliz. Quando eu falo de limpar, meu irmão, é tirar aqueles trem que você não usa mais. Porque existem pessoas que estão presas no passado. Entenda bem, meu irmão, um upgrade que eu dei na minha empresa há uns anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi rasgar o cheque dos inadimplentes. Porque às vezes a gente fica na expectativa que as pessoas vão pagar, e quando ela dá mais uma desculpa, aflora a nossa carnalidade. Não estou falando que você não tem o direito de cobrar. O que é seu é seu. O que eu quero gerar no seu coração? Faça-se ouvir. O Evangelho nos faz ouvir quem somos e quem queremos ser em Deus. Ah, minha vida está ruim, ah, isso, aquilo. Entenda bem, meu irmão, o Senhor, Ele já te quebrou, Ele já te fez de novo, e agora Ele quer colocar algumas plantinhas novas nesse vaso que é você. Então se permita florescer em alegria, se permita florescer em fé, se permita florescer em esperança, se permita. Nós somos os cristãos do caos. Eu sempre falo que o mundo não vai melhorar. Isso aí é Bíblia. Mas uma coisa que eu falo: aquele que está em Cristo viverá os melhores dias da vida dele. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos teus pecados, eu perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. O que eu quero gerar no seu coração é um impulsionamento. Eu preciso praticar o Evangelho, eu preciso praticar a benevolência, eu preciso praticar o perdão, eu preciso de tudo isso no meu ambiente de trabalho, na minha casa, no trânsito, em todos os lugares. E praticar vai blindar o seu coração de ir para caminhos escusos. Eu preciso desse momento com o Senhor. Então a crise, um problema conjugal, um problema familiar, um problema de saúde, um problema com os filhos, um problema profissional, um problema intelectual, vai fazer você refletir: por que eu ainda estou dessa forma? Por que eu não mudei ainda? Por que eu ainda me permito estar assim? Por que eu ainda me permito andar lamentoso? Por que eu ainda me permito andar chorando pelos cantos? Por que eu ainda me permito não sonhar alto? Por que eu ainda não me permito? O que eu quero gerar no seu coração? O sol nasce para o ímpio e nasce para o justo. E quem que aproveita dele faz a sua melhor escolha. Não vai acontecer nada por osmose. Não vai acontecer nada porque você é um ótimo orador, porque você é uma pessoa que jejuma 24 horas. Eu já fiquei 5 dias sem comer, sem beber, sem comer, beber não bebi, água de coco. Já fiz jejum de 5 dias, de 7 dias. E quando acaba, você é a mesma pessoa. Ah, pastor, você está aqui desconstruindo o valor do jejum e da oração? Não, eu estou falando que só ele não é suficiente. É isso que eu estou tentando explicar. Porque o jejum não é o degrau que eu jejuo para adquirir algo de Deus, é o jejum para que eu possa governar a minha carne e falar que ela não manda. Porque é eu que tenho governo sobre a minha carne, é eu que tenho domínio sobre a minha carne, é eu que tenho domínio sobre os meus pensamentos, é eu que tenho domínio sobre as minhas atitudes. E tem pessoas que falam assim: eu sou impulsivo. Então se controle, hein? Se achegue. Eu não consigo me governar. Se controle. Eu não consigo. Se controle. Na verdade, primeiro o Evangelho nos faz ouvir quem somos.
E quem queremos ser? Somos filhos de Deus. E precisamos mudar a nossa postura, o nosso intelecto, a nossa linguagem. Porque o mundo jaz do maligno. Se você converteu há mais de 30 anos e 20 anos, o nosso discurso evangélico era um discurso empobrecido, discurso de miséria. Mas Jesus não está nisso. Jesus está na vida do trabalhador, Jesus está na vida daquele que granjeia o pão, Jesus está na vida daquele que é bom administrador, Jesus está na vida daquele que verdadeiramente decidiu gastar a sua vida nele, Jesus não tem nada com o preguiçoso. E às vezes você não tem preguiça de trabalhar, mas você tem preguiça de organizar a sua vida. Quando para organizar a vida, fica perdido. Aí não vou nem pensar nisso, que se traz mil ressentimentos. É aí que você tem que mexer. A verdade, a vida passa muito rápido. E quando a vida vai passando, as pessoas, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não desfrutei disso? Por que eu não desfrutei daquilo? Desfrute do seu casamento, desfrute da sua saúde, desfrute disso. Ouça a voz que está ecoando dentro da sua casa. É a voz da depressão, é a voz da dor. Qual que é a voz? Tem casas que estão totalmente sobrecarregadas por pensamentos negativos, por falas negativas. A escassez, ela não está batendo questão de alimentação, mas a escassez está batendo questão de esperança. Não tem esperança de nada, não quer conquistar nada, não quer viver nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não é isso. Temos um propósito. O que vai salvar a maioria das pessoas através de uma vida em Cristo não é o nosso muito falar, é a construção de famílias verdadeiramente que entendem o que é ser de Deus. Eu estava no clube, queimando a palma da mão, e chega um do clube e começa a conversar. E gira uma conversa, e é evangelho. Na verdade, o que eu quero gerar no seu coração? Que todo lugar que nós estamos é um ambiente para pregar a palavra. Mas com palavras? Não, com atitudes. E quando as pessoas começam a observar suas atitudes, elas começam a ver algo que ela precisa aprender. Isso é o evangelho. É uma boa notícia, é uma boa nova. Então, primeiro, ouça a voz que tem dentro da sua casa. Provérbios 23:7 vai dizer: da forma que você pensa, assim você é. Às vezes é tanta má notícia que você tem se calado. Você tem que guardar tudo para si. É tanta coisa negativa que você está ficando podre. Você tem perdido a esperança. A maior das mortes não é a morte física, que a morte física morreu, enterrou, sexo e juízo. É a morte da esperança. Não perca a esperança de viver os melhores dias no Senhor. Dia mau vem para todo mundo. Uns perdem cabelo, uns nascem cabelo onde não deveria nascer, uns perdem dente, outros crescem dente onde não deveria crescer, e vira aquela meleca. Mas nem tudo acontece da forma que nós queríamos, mas só que um clichê: se me der um limão, farei dele uma limonada. Ah, mas não tem açúcar. Tomarei ele, que é bom para o sangue. Diz que água com limão no começo do dia é o melhor remédio para tratar a gente. O que eu quero atrair a sua atenção? O segundo princípio: o verdadeiro evangelho nos faz praticar. A maneira de tratarmos a nossa família. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte:
Um homem que trata mal a sua família não conhece a Deus. Na maneira como trabalhamos, na maneira como administramos o nosso dinheiro, na maneira como tratamos o nosso cônjuge, na maneira como educamos os nossos filhos. Quem que tem educado os nossos filhos? Qual que é a cultura que eu estou aplicando com os nossos filhos? Como lidamos com pessoas difíceis? Como administramos o nosso tempo? Porque hoje a crescente é que ninguém tem tempo. Como está o seu tempo? Há quem diga que o homem gasta o seu tempo todo para adquirir dinheiro, depois ele gasta o dinheiro para tentar reaver a saúde. Aquilo que é bênção não vai te matar. A bênção do Senhor vai seguir aqueles que creem. Mas entenda bem, serviço nunca foi maldição nesse prisma, porque Deus santificou o trabalho. Deus purificou. Na verdade, a maneira como administramos o nosso tempo, a maneira como tratamos quem não pode nos beneficiar. Porque às vezes temos um critério de tratar bem quem nos é bom para a gente e tratar mal quem que nos tem nada a nos acrescentar. Também está errado. O verdadeiro evangelho continua tratando as pessoas como deveriam tratar, da forma que se faz necessário. A aplicabilidade do evangelho é cada dia você, se você não leu ainda o livro, leia ou ouça. Pastor, eu não gosto de ler. Vai lá no audiobook e diz: nos meus passos, o que faria Jesus? É um livro antigo, mas vai trazer um parâmetro para a sua caminhada. Praticar o evangelho é o melhor benefício que nós temos. Por que oras? Por que jejuas? Por que cantas? Eu digo que você pratica o evangelho. Quem que tem educado a nossa família? Quem que tem sugerido sonhos? Quem que tem influenciado as tuas conquistas? É o mundo ou é o Senhor? Porque às vezes as nossas vitrines são tão carnais que não vai acontecer. Porque se você olhar no prisma, você ir na academia para você malhar e ficar bem, cuidar da sua saúde, tudo bem. Mas você vai para a academia para que o seu corpo fique daquele jeito, para que você possa aguçar a imaginação de alheios, não vá na academia mais, que você está pecando. Isso é lascívia. Se a sua intenção de conquistar, de crescer, é provar para todos que você venceu, certamente o seu coração está sendo inclinado para o lugar errado. Isso não é praticar o evangelho. A Bíblia fala que nós temos que ter para gerar alívio para aqueles que não têm. Como assim? Quanto mais beneficiado eu sou, mais eu vou beneficiar outros. Então eu vou dar dinheiro igual o Silvio Santos? Grila? Não é isso. Eu vou beneficiar pessoas onde quer que eu estiver, dando o que elas necessitam, não aqueles que elas querem. Quando o mendigo chegou para Pedro e falou assim: dê-me uma moeda. Pedro olhou para ele e falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. O terceiro princípio exige um momento que precisamos marchar. E como que é essa marcha? Eu quero trazer a reflexão de perseverar. Primeiro, nós vamos ouvir a voz da nossa mente. Segundo, nós vamos praticar. E terceiro, nós vamos perseverar. Porque enquanto tudo está difícil, é desafiador manter-se perseverante.
Quando nada está dando certo, é desafiador manter-se perseverante. Tem coisas que a gente ora, não acontece, sim ou não? Tem coisas que a gente clama, não acontece. Tem pedidos que parece que não são ouvidos. Parece que os céus estão de bronze. E tem coisas que a gente pratica e parece que o efeito é reverso. Você ama, você toma bufetada, você abraça, você toma empurrão, você fala bem, é falado mal de você, parece que o efeito é reverso. Quanto mais benevolente você tem se tornado, mais as coisas acontecem de modo adverso. Eu quero te dizer, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Porque quando cuspiram em Jesus, defraudaram Jesus, lesaram Jesus, molestaram Jesus, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então não se torne uma pessoa ruim, pior, porque as coisas não estão acontecendo da forma que você achara que deveria acontecer. Entenda bem, aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, colherá os seus feixes. É Bíblia. Porque talvez ninguém sabe quando você entra para o chuveiro e mistura água morna com lágrimas. Talvez ninguém sabe que quando você acorda às 3 da manhã, o sono vai embora e é um desespero, é um medo, é uma dor que só você sabe. Tem dias que só do telefone vibrar já dá um aperto no coração, sim ou não? Fica aflito. Mas eu quero te dizer, perseverar é uma atitude que só vencedor tem. Mas pastor, não estou falando que fechar um ciclo quer dizer que você não perseverou. Existem ciclos que precisam ser fechados. Existem momentos que precisamos paralisar, pausar, tirar, cortar. Existem situações assim, porque senão você fica perseverante a vida toda em algo que Deus não tem. O ministério de Cristo durou 3 anos. Houve uma troca de profetas de modo constante na palavra. O ministério dos evangelistas apostólicos ali durou em torno de 70 anos. Na verdade, o que eu quero gerar no seu coração? Que é perseverar no propósito de praticar o evangelho, independentemente daquilo que você tem recebido. Só estou recebendo bufetada, só estou recebendo xingo, só estou recebendo calúnia. Não, continue perseverante. Não é a respeito de você, é a respeito dele. Eles não estão indo contra você, estão indo contra ele. Na verdade, o que eu quero trazer no nosso coração? Precisamos perseverar. Eu preciso mudar a cultura do meu lar. O evangelho não é só a igreja, o evangelho é a nossa casa. A boa notícia precisa estar na nossa casa. A boa notícia precisa estar no nosso ambiente de trabalho. A boa notícia precisa estar nas nossas conquistas. A boa notícia precisa estar nas nossas amizades. As boas notícias precisam estar nos nossos entretenimentos. Porque se não houver o evangelho no meu entretenimento, se não houver o evangelho no meu casamento, se não houver a boa nova, a boa notícia no meu lazer, Jesus foi colocado de lado. E se Jesus está de lado, certamente não é coisa boa para você. Então a esposa santa santifica o marido. A Bíblia fala, mas minha esposa não é crente, meu marido não é crente. A esposa santa santifica o marido. Mas meu marido não é crente, minha esposa não é crente. A palavra de Deus fala que quando o tolo governa, o povo padece. Então o marido, ele tem a habilidade de trazer a presença de Deus para dentro de casa, a responsabilidade de trazer o princípio. E qual que é a presença de Deus? É uma postura parecida com a postura de Jesus. Praticar e obedecer mesmo quando ainda não vemos
resultados. É tão ruim, né? Essa instabilidade. Estamos na era de buscar estabilidade. Todo mundo quer estar estável. Mas eu quero te dizer o seguinte: o justo viverá pela fé. E a prática do Evangelho vai acumular para si bênçãos do Senhor. Meu irmão, nós não estamos aqui gastando o nosso tempo do domingo à noite. Você poderia estar assistindo ali uma televisão, uma série, um dorama. Você poderia estar ali jogando um videogame. Você poderia estar assistindo um futebol. Mas você está vindo para cá investir o seu tempo naquilo que de fato muda a sua história, que é praticar o Evangelho de Deus. Aquele que pratica, cultua. Aquele que pratica, ora. Aquele que pratica, jejuma. Aquele que pratica, oferta e dizima. Aquele que pratica, vive em conformidade com a palavra. Aquele que pratica, perdoa. Aquele que pratica, está em comunhão com o corpo de Cristo. Aquele que pratica, ceia. Aquele que pratica, anda em perseverança. Porque aqueles que perseverar até o fim, receberá a coroa. Então não é meramente um conto de fadas. Tem hora que dá vontade de desistir. Que hora que dá vontade de desistir? Quando as coisas não acontecem da forma que você planejou. Quando você faz um checklist, ou você faz uma retrospectiva da sua vida, e você vê que 70% das coisas da sua vida não aconteceu da forma que você planejou, você surfou na onda, dá vontade de desistir. Dá vontade de chutar o balde, dá vontade de enlouquecer, dá vontade. Mas o que eu quero te dizer? O que eu quero te lembrar? Perseverança não é negociável. Perseverança não é circunstancial. Perseverança é uma atitude. E eu quero deixar bem explícito. Você já orou? Você já jejuou? Você já cantou corinho de guerra? Você já marchou na sua casa? Você já ungiu a sua casa esse ano? Você já clamou? Agora marcha. Coloque em prática o culto na sua casa. Coloque em prática a leitura bíblica na sua casa. Coloque em prática uma vida que exalta o Senhor, independentemente daquilo que te custe. Que aí você verá a glória do Senhor sendo manifesta na sua família. Sabe por que, meu irmão, o Paulo falou isso? Estamos vivendo um momento desafiador, onde todos os pastores falam, os shows estão cheios, as conferências estão cheias, mas os cultos estão vazios. Isso é uma crescente de todas as igrejas. A igreja que tem mais gente agora é a igreja que está trazendo um cantor famoso, está trazendo um pregador famoso, que está trazendo movimento. Isso é uma conversa de reunião de pastores. Nós temos que tomar cuidado, que nem tudo que está nos entretendo é o que Deus quer para nós. Talvez Deus está querendo trazer algo novo para a sua casa. Talvez você possa olhar para mim, você que me conhece há mais de 10 anos, e deve pensar um número de coisas. Mas esse ano foi um ano libertador para mim. Esse ano foi um ano de conhecimento. Esse ano foi um ano de aprendizado. Esse ano foi um ano extraordinário. Que eu me reposicionei no lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Qual que é o lugar? Você deixou de orar, pastor? Você não estava orando? Não. Lealdade, sinceridade, verdade. E quando essas coisas acontecem, você volta para dentro do lar.
e a glória do Senhor é manifesta no meu lar. A bênção do Senhor tem chegado aos montes do meu lar. Tem hora que param uns problemas lá no portão, lá, nós dá vontade de chutar, mas ele entra, nós resolve ele. Mas às vezes Deus permite crises, desafios, para que os seus olhos estejam fitos nele. Eu preguei em muitos congressos aqui em Belo Horizonte. Esse ano eu já fui convidado para pregar nos 7 congressos e nos 4 podcasts. Já me chamaram para pregar em alguns lugares, já estão marcando a agenda de 2026, 27. E a única resposta que eu tenho dado é a seguinte: estou buscando a Deus para Deus me direcionar aquilo que Ele quer fazer. E como que é a busca? Consultando ao Senhor e praticando o Evangelho como nunca pratiquei, sem religiosidade, sem máscara e sem expectativas que Deus não me prometeu. Quando a gente cai essa ficha, talvez possa soar como um atraso, mas é um reposicionamento. Então não se iluda. Não se iluda. Volte à verdade da sua casa. Aquilo que eu falei há 4 anos atrás. Em uma década muitas pessoas se divorciam. Em uma década muitas pessoas ficam mais pobres. Mas também em uma década muitas pessoas enricam. Em uma década muitas pessoas comemoram bodas. Quais que são as suas escolhas hoje? Volte à perseverança do Senhor. Eu tenho sido desafiado a enxergar Deus nos lugares mais inóspitos. E tem hora que é desafiador. Mas aqui Ele é comigo e é com você. Naquele grande dia, Ele vai chamar. E nós vamos nos assentar. E Ele vai colocar as minhas obras na mão dEle. E Ele vai soprar. O que é barro, o que é feno, o que é palha. Só vai ficar o que é bronze, o que é ouro, o que é prata e o que é pedra preciosa. Você é conhecido da internet, tem uma igreja, uau, tudo isso é feno, tudo isso é barro, tudo isso é lenha. Pedras preciosas é você ser aquilo que Ele te chamou para ser, sem ter medo de perder aquilo que você achara que era seu. Eu quero orar com você e te desafiar a marchar, a perseverar, mas não na religiosidade. Eu não estou falando para você ir para sua casa ficar repreendendo demônio. Eu não estou falando que se tiver, repreenda, viu, meu irmão? Eu não estou falando para você ir para sua casa ficar. Eu estou falando para você viver os dias mais felizes com Jesus da sua vida. Que a sua alegria, ela transborde tanto, que aqueles que estão do seu lado sejam encharcados com essa alegria da salvação. Isso é o Evangelho. Uma boa notícia, uma boa nova. Casa vai ficar, carro vai ficar, essa televisão de 80 polegadas sua vai ficar, tudo vai ficar. No leito de morte, as pessoas só querem mais um dia de vida. O que você quer para a sua vida? Entenda,
Deus é com você. Pratique o Evangelho. Pratique o Evangelho. Vamos orar? Coloque-se de pé. Eu pratico, tu pratica, nós praticamos. Eu desconfio de um evangelho com soberba, de um evangelho com vaidade. Eu desconfio de um evangelho sem generosidade. Eu desconfio de um evangelho que não tem um amor próprio, que não tem pudor. Esse não é o evangelho. O evangelho é pureza, é boa notícia, é boa nova, é satisfação, é prazer em servir ao Senhor. Esse é o evangelho. Evangelho é uma casa vazia de ego e cheia da presença do Espírito Santo. Sabe por que muitos casamentos acabam? Por orgulho, por ego. Sabe por que muitas pessoas têm empobrecido? Por orgulho, por ego. E o Evangelho quebra tudo isso. Ele te coloca, te posiciona com humildade. Excelência não é ter tudo o que você precisa ter, é fazer o melhor com o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas mãos? O que você tem nas suas mãos? Não é o que seu irmão tem, o que seu vizinho tem. O que você tem nas suas mãos? Então por que você não está fazendo o seu melhor para o seu marido, o seu melhor para a sua esposa, o seu melhor para os seus filhos? Eu estou fazendo, então continue. Continue. Mas fazer o melhor não é o que eles querem que faça. É o que é certo se fazer. É o que a Bíblia manda fazer. Porque talvez a pessoa quer o melhor e o melhor não condiz com aquilo que o Senhor quer que ele faça. Tem que fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. E é desafiador. É desafiador. Esse ano eu vou viver já estou vivendo um ano extraordinário. E por que um ano extraordinário? Porque as escamas dos olhos se caem, os comichões dos ouvidos se rompem e você enxerga o seu propósito de vida. Dá para ficar na igreja uma vida toda sem entender o seu propósito? Dá. Dá para ficar extasiados com as coisas desse século? Dá. Dá para ser um evangélico bom, mas que não cumpra o evangelho do Senhor? Dá. Mas a minha missão é cumprir o meu chamado do Senhor. E esse chamado, ele é irrevogável. Por isso que o seu chamado é ser pai e ser mãe. Seja o melhor pai e melhor mãe. Seja excelente. Eu vou orar essa semana. Você vai dar um trato na sua vida. Você já ouviu falar do upgrade? Dá um upgrade na sua vida. Dá um upgrade. Vai lá e pega um papel. Seja ambicioso para ter uma vida satisfatória. Tenha ambição em viver bem. Tenha ambição em ter uma casa em paz. Tenha ambição em ter comunhão. Tenha essas ambições, que vai ser muito bom. Eu amo vocês. E eu me sinto honrado todos os domingos estar aqui pregando a palavra. Me sinto muito honrado. Muito. Eu acho que é um dia que eu me sinto extasiado de tão satisfeito que eu fico. Mas só que não vai adiantar nada eu elaborar os meus melhores sermãos e você continuar triste, cheio de fardos. E a Bíblia ela fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave, o meu fardo é leve. Aí o pessoal está querendo brigar na internet: que música ouve ou música não ouve, bebe ou não bebe. Cada um sabe de si, cada um vai prestar conta de si. Cada um vai.
O que eu quero gerar no seu coração é prática do Evangelho. Prática do Evangelho. Quando você pratica, você colhe o fruto disso.